Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será este lindo caminho de mesa. Espero que gostem o quanto eu gostei. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, é a primeira aula que está assistindo, gosta de crochê, de peças fáceis, é iniciante, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. O seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é sempre gratidão. Outro sim. Como veem, estou chegando aos meus 100k. Me ajudem a atingir esta meta. Você que sabe que um parente ou um amigo, uma amiga gosta de crochê, compartilhe o vídeo com eles, peçam para eles se inscreverem. E desde já, a minha palavra para cada um de vocês que puderem e fizerem isso é gratidão. Então vamos à nossa aula de hoje. Eu confeccionei este caminho de mesa com a linha Anne e usei a agulha de número 2,5 milímetros. Na largura desta ponta a esta ficou com 44 centímetros e no comprimento daquela ponta a outra ficou com 83 centímetros. Para vocês que gostam de saber a quantidade de linha que eu usei, a minha intenção seria fazer todo com a linha branca. Na cor branca, com a linha Anne na cor branca. Porém, não foi possível, porque eu só tinha um novelo de linha, achei que desse, mas não deu, e me restou esta quantidade, e esta quantidade não ia ser possível fazer a última carreira completa. Então, eu completei com esta Anne também, amarelo. Então, eu fiz a última carreira com essa linha Anne, na cor amarelo. Vocês me desculpem a claridade, tá? Assim é que eu estou gravando com a luz do dia. Então, tá ficando em 2 tons. Aqui não vai ser possível eu falar para vocês a cor dessa linha, mas eu vou deixar na descrição a cor dessa linha Anne. É um amarelo canário. Sendo assim, eu sugiro a vocês que comprem 2 novelos de linha. Mesmo que para o segundo vocês vão usar o mínimo, porque eu usei só para fazer essa última carreira. Ou façam da mesma forma que eu fiz. Usem uma cor no meio e para a última carreira pegue lá uma sobrinha de linha que vocês tenham, que vai combinar com a cor que vocês usaram no meio e façam a última carreira. Lembrando que todas as medidas que eu passei aqui por toda a volta do meu trabalho é para este tamanho, ok? No vídeo eu vou deixar tudo explicadinho para vocês. Caso vocês forem fazer maior, vocês terão que mudar a quantidade de grupos de pontos altos, tanto nas pontas quanto nas laterais. As medidas que eu passei exatamente para este tamanho, ok? Sendo assim, tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos, Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, eu vou usar a linha Anne da Círculo. Esse novelo ele tem 500 metros, é 100% algodão. O tex dele é 295 e a cor é 8001. Então, esta é a linha que nós vamos usar para a nossa aula de hoje. E a agulha que vamos usar é a agulha de 2,5 milímetros. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 69 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer um total de 69 correntes. Feitas as 69 correntes, vamos marcar a última que fizemos, e eu vou fazer aqui mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4, para a altura do meu ponto alto. Depois, eu vou fazer mais 2. 1, 2, essas 2 são as 2 correntes que nós vamos pular aqui. Então, eu vou contar. Aqui eu marquei 1, 2 para trás, e na terceira, vamos fazer aqui um ponto alto. Então, eu já fiz aqui um quadrado, o nosso primeiro quadrado, essa argola. Agora, eu vou fazer uma carreira de quadrados de
ponto, rede. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular 2 correntes da carreira anterior, 1, 2, na terceira corrente, vou fazer um ponto alto. Fiz o meu segundo quadrado. Novamente, 2 correntes, pular 2 correntes da carreira anterior, 1, 2, na terceira corrente, fazer o ponto alto. Fiz o terceiro quadrado. Vou fazer assim, essa carreira de quadrados de ponto rede, até o final desta corrente. Vou completar esta carreira e já mostro para vocês. Encerrei aqui a primeira carreira. Aqui, né, para essa largura, eu fiquei com 23 quadrados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 quadrados. Para vocês que sempre perguntam como fazer mais largo, eu não fiz, eu não sei. Acredito que vocês podem aumentar de 2 em 2 quadrados, que os quadrados terão que ter um total de quadrados, números ímpares. Por exemplo, aqui eu fiz 23. Então, caso eu queira fazer mais largo, eu vou fazer 25, depois 27 e assim por diante. Porém, eu não fiz, então não vou poder dar essa exatidão para vocês. Eu copiei exatamente como uma foto que eu peguei no Pinterest, tanto que eu nem vou deixar aqui para vocês, porque foi uma foto que eu peguei lá no Pinterest. Agora, eu vou repetir mais uma vez esta carreira. Então, onde são pontos altos, eu vou copiar os pontos altos e nas correntes, copiar as correntes. Vou repetir mais uma vez esta carreira. Vou fazer e já mostro para vocês. Pronto, fiz a minha segunda carreira, apenas copiei o que eu havia feito na primeira carreira, onde são pontos altos. Copiei os pontos altos e nas correntes, copiei as correntes. Vamos para a nossa próxima carreira. A nossa próxima carreira será a primeira carreira do gráfico. Já iniciei esta carreira porque apenas copiei os quadrados da carreira anterior. Nós temos no total de 23 quadrados. Então, eu vou copiar de um lado 11 quadrados, fechar o quadrado do meio, e do outro lado vai restar os outros últimos 11 quadrados. Então, aqui eu copiei 11 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadrados. Vou fechar somente o quadrado do meio. Então, são 2 correntes. Eu vou colocar aqui 2 pontos altos. 1 e 2. E copiar o ponto alto da carreira anterior. Fechei o quadrado do meio. Este quadrado é o quadrado central. Agora, aqui, restou 11 quadrados, eu vou somente copiar. Vou copiar os quadrados e já mostro para vocês. Pronto, finalizei essa carreira. Fechei apenas o quadrado do meio. Ficamos com 11 quadrados de um lado, 11 quadrados do outro. Vamos para a nossa próxima carreira. Já iniciei esta carreira apenas copiando os quadrados da carreira anterior. Todas as vezes que eu trouxer a carreira, eu vou trazer já iniciada, porque aqui nessa ponta e na outra, nós só vamos copiar os quadrados, ok? Então, na carreira anterior, eu copiei 11 quadrados. Nesta, eu copiei apenas 10. Este quadrado antes dos pontos altos, eu vou fechar com pontos altos. Então, são 2 correntes, eu vou colocar aqui 2 pontos altos. Vou copiar os pontos altos da carreira anterior, apenas copiar os 4 pontos altos. 2, 3 e 4 pontos altos. E vou fechar o quadrado após os pontos altos. São 2 correntes, vou colocar aqui também 2 pontos altos. E copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, nessa carreira, eu fechei um quadrado antes dos pontos altos, copiei os pontos altos da carreira anterior e fechei o quadrado após os pontos altos. Deste lado, vou somente copiar os quadrados. Vou fazer e já trago. Pronto, encerrei mais essa carreira. Copiei 10 quadrados, fechei o quadrado antes dos pontos altos, copiei os pontos altos da carreira anterior e fechei o quadrado após os pontos altos. Deste lado, copiei os quadrados restantes. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Nesta carreira, copiei 9 quadrados. Vou fechar o quadrado antes dos pontos altos,
Vou colocar aqui os 2 pontos altos, copiar o ponto alto da carreira anterior. Vou copiar os 4 primeiros pontos altos. Então, 1 que já fizemos, 2, 3 e 4 pontos altos. Vou abrir um quadrado no meio, então, vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, fazer o terceiro ponto alto. Abrir um quadrado no meio, quadrado central. Deste lado, vou repetir o mesmo que eu fiz deste. Então, eu vou copiar os 4 pontos altos, os 4 últimos pontos altos, 3 e 4. Vou fechar o quadrado após os pontos altos. São 2 correntes, vou colocar 2 pontos altos. Então, aqui no meio ficou desta forma. Vou copiar os quadrados restantes e encerrar esta carreira. Então, assim ficou essa carreira. Copiei 9 quadrados, fechei o quadrado antes dos pontos altos, copiei os 4 primeiros pontos altos, abri o quadrado do meio, deste lado, repeti o mesmo. Copiei os 4 pontos altos e fechei o quadrado após os pontos altos. Copiei os quadrados restantes. Agora, nossa próxima carreira, também nós vamos fechar os quadrados das pontas, copiar os 4 primeiros pontos altos, deste lado e deste. E aqui no meio, abrir quadrados. Então, aqui teremos 3 quadrados. Eu vou fazer a carreira e trago para mostrar para vocês. Pronto, fiz aqui a carreira e trouxe para mostrar para vocês. A princípio, nós vamos abrir um triângulo aqui no meio. Depois, aqui vamos fechar. Então, para abrir o triângulo, nós vamos sempre diminuir um quadrado, fechar um quadrado com pontos altos. Nessa carreira, eu copiei 8 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechei o quadrado antes dos pontos altos, copiei aqui os 4 primeiros pontos altos. Abri um quadrado aqui nos 4 últimos pontos altos, copiei o quadrado do meio e deste lado repeti o mesmo que eu havia feito. Abri um quadrado aqui no início dos pontos altos, copiei os 4 últimos pontos altos e fechei o quadrado após os pontos altos. Copiei os 8 quadrados restantes. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Nossa próxima carreira, novamente, vamos diminuir um quadrado de cada lado, então, vamos ficar com 7 quadrados. Vou fechar o quadrado antes dos pontos altos, copiar os 4 primeiros pontos altos deste lado são os 4 últimos. Deste lado são os 4 primeiros pontos altos, abri um quadrado aqui no meio, e nesta carreira eu vou copiar este quadrado e fechar o quadrado do meio. E deste lado, repetir da mesma forma, copiar este quadrado, abrir um quadrado em cima dos pontos altos, copiar os 4 últimos pontos altos e fechar o quadrado após os pontos altos. Começou a abrir e fechar quadrados, para trazer no vídeo fica muito longo. Eu vou fazer essa carreira e já trago, explico tudo direitinho para vocês. Tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer. Finalizei mais uma carreira. Copiei os quadrados desta ponta, fechei o quadrado antes dos pontos altos, copiei os 4 primeiros pontos altos, abri um quadrado no final dos pontos altos, copiei o quadrado da carreira anterior, fechei o quadrado do meio, deste lado, da mesma forma. Copiei este quadrado, abri um quadrado aqui no início dos pontos altos, copiei os 4 últimos pontos altos, fechei o quadrado após os pontos altos, copiei os quadrados restantes. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Copiei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados. Vou fechar o quadrado antes dos pontos altos, são 2 correntes, vou colocar aqui 2 pontos altos e copiar o ponto alto da carreira anterior. Vou copiar mais 3 pontos altos, então, vamos copiar os 4 primeiros pontos altos. 3, 4 pontos altos. Vou abrir um quadrado aqui no final dos pontos altos, da mesma forma que nós já vínhamos fazendo. 2 correntes, pular os 2 pontos altos, copiar o último ponto alto. Vou copiar o próximo quadrado. 2 correntes, pular as correntes, copiar o ponto alto. Aí, chegamos aqui no quadrado do meio, onde nós fechamos. Eu vou fechar o quadrado antes dos pontos altos, são 2 correntes, eu vou colocar 2 pontos altos e copiar o ponto alto da carreira anterior. Vou abrir novamente um quadrado aqui em cima dos pontos altos, então,
duas correntes, pular os 2 pontos altos, fazer o último ponto alto. E deste lado, vou repetir o mesmo que eu fiz deste. Então, vou fechar o quadrado após os pontos altos. Vou colocar aqui 2 pontos altos e fazer o último ponto alto. Vou copiar o quadrado da carreira anterior. Vou abrir um quadrado aqui no início dos pontos altos, então, vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos, fazer o terceiro ponto alto. Vou copiar os 4 últimos pontos altos, então, 2, 3, 4 pontos altos, e vou fechar o quadrado após os pontos altos. 2 pontos altos e fazer o ponto alto da carreira anterior. Então, aqui no meio, nesta carreira, ficou desta forma. Vou copiar os quadrados restantes e já mostro para vocês. Finalizei esta carreira. A única diferença que teremos nesta carreira é aqui no meio. Então, eu copiei os quadrados da carreira anterior, fechei o quadrado antes dos pontos altos, copiei os 4 primeiros pontos altos deste lado. Abri um quadrado aqui em cima dos 4 últimos pontos altos. Copiei o quadrado após os pontos altos e aqui no meio eu fechei o quadrado antes dos pontos altos. Abri novamente um quadrado aqui em cima destes pontos altos, que é o quadrado central, e deste lado, fechei o quadrado após os pontos altos, copiei o quadrado da carreira anterior, abri um quadrado em cima dos 4 primeiros pontos altos, copiei os 4 últimos pontos altos, fechei o quadrado após os pontos altos e copiei os quadrados restantes. Agora, a nossa próxima carreira será a nossa carreira central. Eu vou fazer a carreira e trago para mostrar para vocês. Porque é somente abrir e fechar quadrados, senão fica muito repetitivo. Então, eu vou fazer e já mostro para vocês. Pronto, finalizei a nossa carreira central do nosso gráfico. Até aqui, nós abrimos o triângulo. Daqui para frente, nós vamos fechar o triângulo. Então, eu copiei os quadrados desta ponta, fechei o quadrado antes dos pontos altos, copiei os 4 primeiros pontos altos e abri um quadrado no final dos pontos altos. Nestas pontas, nós continuamos fazendo da mesma forma que já vínhamos fazendo. A mudança foi aqui no meio. Então, eu abri um quadrado aqui em cima dos pontos altos, copiei o quadrado da carreira anterior. Chegamos aqui no meio. Eu fechei o quadrado antes dos pontos altos, abri um quadrado em cima dos pontos altos, copiei o quadrado central e deste lado da mesma forma. Abri um quadrado em cima dos pontos altos, fechei o quadrado após os pontos altos, copiei o quadrado da carreira anterior, abri um quadrado em cima dos pontos altos, copiei os 4 últimos pontos altos e fechei o quadrado após os pontos altos. Copiei os quadrados restantes. Eu acho que vocês conseguiram entender, não é bem fácil, não tem erro. Esta é a carreira central do nosso trabalho. Até aqui, abrimos o nosso triângulo. Daqui para frente, como eu falei, nós vamos fechar o triângulo. Então, ao invés de nós fecharmos um quadrado após os pontos altos, deste lado antes dos pontos altos, deste lado após os pontos altos, nas próximas carreiras, nós vamos abrir o quadrado aqui no início dos pontos altos. Então, de um lado, nós vamos abrir um quadrado aqui no início dos pontos altos e do outro lado, abrir um quadrado no final dos pontos altos, para fechar o triângulo, até que lá na ponta, reste apenas os 4 pontos altos aqui no meio. Então, vamos fazer a próxima carreira. Copiei os quadrados da carreira anterior. Como eu falei, nós vamos fechar o nosso triângulo. Até esta carreira, nós ficamos com 7 carreiras. Então, até o meio do gráfico, nós teremos 7 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Agora, nós vamos fechar o nosso triângulo. Então, a nossa próxima carreira será a 6ª carreira. Então, eu vou abrir um quadrado aqui no início dos pontos altos, vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos, copiar o ponto alto da carreira anterior. Vou copiar os 4 últimos pontos altos, então, 3, 4 pontos altos. Como é a 6ª carreira e esta carreira, eu somente vou copiar. Então, eu vou fechar este
quadrado. Agora, eu vou fechar os quadrados na parte de dentro, internos. Vou copiar este quadrado. São 2 correntes. Copiar o ponto alto da carreira anterior. Novamente, nós vamos copiar esta carreira. Então, eu vou abrir um quadrado aqui em cima destes pontos altos. Vou fechar o quadrado aqui, este quadrado eu vou fechar, eu estou copiando esta carreira, então, eu vou fechar este quadrado com pontos altos. São 2 correntes, 2 pontos altos. Esta carreira, eu vou continuar copiando o quadrado central. 2 correntes, pular as correntes e fazer o ponto alto. Deste lado, eu vou fazer o mesmo que eu fiz deste. Então, como é só repetição, eu vou fazer e já mostro para vocês. Pronto, finalizei esta carreira. Como eu falei, agora nós vamos fechar o triângulo. Então, nós vamos, ao invés de fechar o quadrado antes dos pontos altos deste lado e um quadrado após os pontos altos deste lado, nós vamos abrir. Então, nós vamos abrir um quadrado aqui no início dos pontos altos e abrir um quadrado no final dos pontos altos, para irmos fechando o triângulo. Até essa carreira, ficamos com 7 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Agora, como nós vamos fechar o triângulo, nós vamos voltando carreira a carreira. Então, esta carreira é a nossa 6ª carreira. A próxima será a 5ª e assim por diante, até que fique lá na outra ponta apenas os 4 pontos altos. Então, nesta carreira, eu copiei os quadrados da carreira anterior, abri um quadrado aqui no início dos pontos altos, copiei os 4 últimos pontos altos, fechei o quadrado após os pontos altos. Copiei o quadrado da carreira anterior. Como nós vamos fazer esta carreira, eu só fui copiando. Então, aqui eu abri um quadrado, aqui eu fechei o quadrado, que é esta carreira, copiei o quadrado da carreira anterior. Deste lado, da mesma forma. Então, eu fechei este quadrado com pontos altos, abri um quadrado em cima dos pontos altos, copiei o quadrado da carreira anterior, fechei o quadrado antes dos pontos altos, copiei os 4 primeiros pontos altos, abri um quadrado no final dos pontos altos e copiei os quadrados restantes. Então, agora, daqui para frente, vamos fechar o nosso triângulo. Como é só repetição, agora a próxima carreira será a 5ª carreira, depois a 4ª, e assim por diante, eu vou fechar este triângulo, e quando eu trouxer, já trago ele pronto. Ok? Então, como prometido, já fechei aqui o triângulo e trouxe para mostrar para vocês. Aqui nós encerramos o gráfico. Daqui para frente, nós só vamos copiando de carreira a carreira a partir da carreira 6. Então, a carreira 6 é esta, a carreira 5, 4, 3, 2 e a primeira carreira, que é esta carreira de pontos altos. Então, nós só vamos copiando carreira a carreira, porém, nesta feita, fechando o nosso triângulo. Eu vou deixar aqui um pouquinho parado para vocês tirarem um print. Caso haja alguma dúvida, vocês sanarem as dúvidas de vocês. Eu não vou deixar gráfico, porque eu não copiei de gráfico, eu copiei de uma foto, como eu já falei para vocês, eu tirei de uma foto lá do Pinterest, então não tem como eu colocar a foto aqui para vocês. Mas é fácil, tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer. E caso haja alguma dúvida, podem olhar no print, ok? Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. Agora, as próximas carreiras serão estas 2 carreiras de ponto rede. Daqui para frente, nós só vamos copiando este gráfico até o comprimento desejado. Copiando este gráfico, vocês terão o comprimento. Eu vou continuar fazendo e já trago para mostrar para vocês. As próximas carreiras serão carreiras circulares por todo o trabalho. Como prometido, eu já fiz aqui alguns gráficos, copiei alguns gráficos, alguns triângulos e trouxe para fazermos as últimas carreiras por toda a volta, que não será somente uma carreira, serão algumas carreiras. O meu caminho de mesa vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5 gráficos. 5 triângulos, vou colocar assim. Esta medida
que eu vou passar para vocês das laterais são para esta quantidade de triângulos. Caso vocês queiram fazer maior na largura ou maior no comprimento, aí vocês terão que adaptar a quantidade do que eu vou passar daqui para frente das próximas carreiras ao trabalho de vocês, ok? Eu vou explicar para vocês, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Então, as medidas, as quantidades e as carreiras que eu vou passar daqui para frente é para esse tamanho, com 5 gráficos deste. Então, o meu ficou com 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, as próximas carreiras são para este tamanho, tanto na largura quanto no comprimento. Vamos às próximas carreiras, que serão por toda a volta. Então, eu fiz aqui o meu último ponto alto. Vou virar o meu trabalho, vou subir aqui, vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Aqui no primeiro espaço, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, nós vamos ficar no total de 3 pontos altos, por causa da corrente que eu fiz para subir, da primeira corrente. Vou fazer uma corrente, vou pular um espaço, no próximo espaço, vou repetir os 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Novamente, uma corrente, vou pular um espaço, no próximo espaço, mais 3 pontos altos. Eu vou fazer 12 grupos com 3 pontos altos. Então, aqui eu já fiz 3, vou completar os 12 e vou voltar para nós continuarmos a nossa aula de hoje. Pronto, eu fiz aqui 12 grupos de 3 pontos altos intercalados por uma corrente. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Feito isso, agora eu vou fazer aqui 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz as 8 correntes, vou pular 4 espaços. 1, 2, 3, 4. No quinto espaço, eu vou voltar a fazer os grupos de pontos altos. Então, são 3 pontos altos. 1, 2, 3, uma corrente, pular um espaço, no próximo espaço, mais 3 pontos altos. Vou continuar fazendo os grupos de pontos altos. Vou fazer assim até o final desta carreira. Vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Pronto, terminei aqui esta lateral. Então, o mesmo que eu fiz nesta lateral, eu vou fazer nesta, ok? Então, aqui eu fiz grupos, ficamos com 3 grupos, 1, 2, 3 grupos, de 12 grupos de 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui também eu fiquei com 12 grupos de 3 pontos altos. E aqui também com 12 grupos de 3 pontos altos. E aqui no meio eu fiz 8 correntes. Pulei 4 espaços da carreira anterior. Aqui, da mesma forma, 8 correntes, pulei 4 espaços. 1, 2, 3, 4. Conseguiram entender até aqui? Agora, vamos para os bicos. Cheguei aqui no bico. Eu fiz 3 pontos altos nesta direção. Agora, eu vou fazer 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Feito isto, eu vou virar o meu trabalho e aqui eu vou fazer no mesmo espaço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Então, nos 4 bicos vai ficar desta forma. Naquelas correntes da lateral, são 8 correntes. Aqui eu vou fazer 10. Então, nos bicos serão 10 correntes. 3 pontos altos nesta lateral e 3 pontos altos na outra parte. Porém, no mesmo espaço. Conseguiram entender? Então, os 4 bicos vão ficar desta forma. Agora, aqui, vou colocar assim, que são as pontas, para vocês entenderem direitinho. E aqui, a base.
Nas pontas, ao invés de uma corrente entre os grupos de 3 pontos altos, igual nós fizemos aqui na lateral, aqui na base, vão ser 2 correntes. 1, 2. E vamos continuar com os mesmos 3 pontos altos. Então, eu vou pular um espaço. No próximo espaço, eu vou fazer os 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. A única diferença que nós vamos fazer nos bicos é que nós vamos colocar 2 correntes. Então, neste bico e no outro, eu vou continuar fazendo os 3 pontos altos, porém, intercalados por 2 correntes. Fiz 2 correntes, pulei um espaço, no próximo espaço, 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Novamente, 2 correntes, pular um espaço, no próximo, 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Vou fazer assim até esse bico. Quando chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês. Pronto, já fiz aqui uma ponta. Da mesma forma que eu fiz aqui, eu vou repetir lá na outra ponta. Então, aqui eu fiz o bico, aí eu fiz os grupos de pontos altos. Como eu falei, a única diferença é que aqui nas laterais, nós fizemos uma corrente entre os pontos altos e aqui serão 2. Aqui também eu fiquei com 12 grupos de 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E fiz aqui o outro bico, os 3 pontos altos nessa direção, 10 correntes e os outros 3 pontos altos no mesmo espaço, porém na lateral. Por isso que eu falei para vocês que a quantidade que eu ia passar dos pontos nas próximas carreiras seriam para este tamanho. Por quê? Se vocês fizerem aqui mais largo, fizerem mais quadrados na largura, vocês terão que mudar também as laterais. Observaram que aqui eu fiquei com 12 grupos de pontos altos, a mesma quantidade que eu fiquei em cada grupo aqui, aqui tem 12 pontos altos. Então, essa mesma quantidade eu fiquei aqui na ponta. Então, por isso que se vocês fizerem mais largo, vocês terão que mudar essas quantidades. Então, o que eu tô passando, o que eu vou passar aqui para vocês nas próximas carreiras é para este tamanho. Depois, se vocês forem fazer em outro tamanho, pode ser que não dê certo. Então, por isso que eu já tô explicando tudo direitinho para vocês. Então, o mesmo que eu fiz aqui, eu vou repetir por toda a carreira, da mesma forma. Eu vou fazer, vou completar esta carreira, e quando chegar lá no primeiro bico, que é o último bico desta carreira, eu vou trazer para nós fazermos juntos. Então, aqui eu estou finalizando a última carreira. Fiz os grupos de pontos altos aqui nas pontas, e vou fazer o último bico aqui com vocês. Então, eu fiz os 3 pontos altos nesta parte, os 3 pontos altos que nós iniciamos. Vou fazer aqui as 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Feita as 10 correntes, vou contar aqui 1, 2, na terceira corrente, vou fazer um ponto baixíssimo, para finalizar a nossa primeira carreira. Então, aqui está o último bico. Então, eu finalizei aqui a nossa primeira carreira. Agora, vamos à segunda carreira. Agora, vamos para a nossa segunda carreira. Então, eu finalizei aqui com ponto baixíssimo, eu vou andar sobre os pontos altos com pontos baixíssimos até chegar na corrente. Cheguei na corrente, fiz um ponto baixíssimo. Aqui eu vou continuar fazendo os grupos de 3 pontos altos. Então, eu vou subir com as 3 correntes e vou fazer mais 2 pontos altos, para completar os 3 pontos altos. Vou fazer uma corrente, que aqui nas laterais, como eu falei, nós faremos uma corrente. No próximo espaço, vou fazer os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Novamente, uma corrente, pular os pontos altos. No próximo espaço, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, observem que nessa carreira eu já pulei um grupo de pontos altos. Vou fazer assim,
até chegar aqui na argola. Quando chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês como faremos aqui. Então, eu já fiz aqui os grupos de pontos altos até chegar próximo à argola. A cada carreira, eu vou eliminar um grupo de pontos altos, aliás, 2 grupos de pontos altos, um em uma ponta e o outro grupo na outra ponta. Então, aqui eu já eliminei um grupo de pontos altos e aqui eu vou eliminar o outro. Vou fazer aqui uma corrente e aqui dentro das 8 correntes eu vou fazer 14 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, vou fazer um total de 14 pontos altos. Vou fazer e já trago para mostrar para vocês. Pronto, fiz aqui os 14 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos altos. Vou fazer uma corrente, vou pular este grupo de pontos altos. No próximo espaço, vou fazer os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Então, em cada argola, seja nas laterais ou seja nos bicos, nós vamos colocar 14 pontos altos em todos. Em todas as argolas, tanto a de aqui do bico, que são 10 correntes, aqui também serão 14 pontos altos, como nessas das laterais, que são 8 correntes, também serão 14 pontos altos. E aqui, nos grupos de pontos altos, nós apenas vamos intercalar. Da mesma forma que eu fiz aqui, eu vou fazer por toda a volta. Então, eu vou completar essa segunda carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, aqui eu estou encerrando a segunda carreira. Fiz aqui os 14 pontos altos nas 10 correntes. Vou fazer uma corrente, vou eliminar, como eu já falei, nós havíamos eliminado estes 3 pontos altos. Vou contar aqui 1, 2, na terceira corrente, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu encerrei aqui a minha segunda carreira. Então, assim ficou a nossa segunda carreira. Nas correntes, tanto nessas, que são 10 correntes, que são as dos bicos, como essas das laterais, que são 8 correntes, eu coloquei 14 pontos altos em cada. Então, coloquei 14 pontos altos nessa ponta, 14 nesta, e aqui nas laterais também. 14, 14, a mesma coisa e a mesma coisa. Então, encerrei aqui a minha segunda carreira. Agora, daqui para frente, eu vou sempre eliminar um grupo de pontos altos em uma ponta, um grupo de pontos altos em outra. Quando nós encerrarmos as carreiras, nós vamos encerrar lá com apenas um grupo de pontos altos. Então, a cada carreira, eu vou eliminar um grupo de pontos altos de um lado e um grupo de pontos altos do outro. E nos 14 pontos altos, a cada carreira, eu vou acrescentando correntes. Eu não sei quantas correntes eu vou acrescentar a cada carreira, mas vou acrescentar correntes. O que eu vou fazer? Vou fazer as carreiras seguintes. Quando chegar na última carreira, eu trago para mostrar para vocês, explicar tudo direitinho, quantas correntes eu acrescentei em cada carreira. Não vou fazer aqui no vídeo porque vai ficar muito repetitivo. E como a única coisa que eu vou fazer é acrescentar correntes aqui nos pontos altos, eu vou fazer as seguintes carreiras, próximas carreiras. Quando eu encerrar a última carreira, eu trago, mostro para vocês e falo para vocês quantas correntes precisei fazer em cada carreira. Lembrando sempre que será as correntes para o meu ponto. Cada ponto é diferente, cada pessoa tem um ponto. Então, aí vocês vão adaptar as correntes aos pontos de vocês. Mas eu vou falar para vocês quantas correntes eu usei em cada carreira. Ok? Então, eu vou fazer as próximas carreiras e quando trouxer, explico tudo direitinho para vocês. Como prometido, já encerrei aqui o meu trabalho. Fiz as carreiras circular por todo o trabalho. Falei que ia trazer e explicar tudo para vocês direitinho. Primeiro, vamos começar com a cor da linha. Eu imaginei que um novelo de linha eu conseguisse fazer ele por completo, só que não foi possível. Me restou esta quantidade de linha e não ia dar para mim fazer a carreira completa. Então, eu completei com essa amarelo. É a Anne também, tá? Círculo. Esse aqui é o amarelo canário.
O número dele, a cor dele é 1289. Então, eu fiz mais uma carreira nessa cor. Mas aqui é apenas uma sugestão, é só uma ideia. Caso vocês queiram fazer o trabalho todo com a mesma cor, vocês têm que comprar 2 novelos de linha. Apesar de usar só um pouquinho do outro novelo, mas realmente eu tentei, mas não teve como completar a toalhinha numa cor só. Ou vocês façam da forma que eu fiz. Usar uma no meio e para a última carreira, ver uma cor que combine e faça a última carreira. Ok? Não tinha como eu parar nessa carreira, eu tinha que finalizar a última carreira e não tinha como eu trocar, começar novamente do zero e fazer a toalhinha novamente com uma outra cor, que eu tivesse 2 novelos. Então, eu resolvi fazer assim. Então, fica a critério de vocês. Agora, vamos para nossas últimas carreiras. Aqui, no grupo de pontos altos, como eu falei para vocês, a cada carreira nós íamos eliminar um grupo de pontos altos numa ponta e na outra, até que restasse apenas um grupo de pontos altos. Nos leques, a cada carreira eu fui acrescentando correntes. Aqui eu vou deixar para vocês na descrição quantas correntes eu coloquei em cada carreira. Só que é só uma sugestão também, porque vai depender do ponto de vocês. Caso o ponto de vocês forem mais fechadinhos do que o meu, vocês vão precisar de mais corrente. Caso forem maior, menos correntes. Então, vai depender do ponto de vocês. Aqui é só uma sugestão. A mesma quantidade de pontos, de correntes que eu usei aqui no meio, eu usei aqui para começar os pontos altos. Então, a mesma quantidade que eu coloquei aqui, por exemplo, se aqui tem 3 correntes, eu coloquei 3 correntes aqui. Se aqui tem 5 correntes, eu coloquei 5 correntes aqui. Conseguiram entender até aqui? Eu vou falar para vocês aqui quantas correntes eu usei. Mas, como vai ser difícil vocês guardarem, eu vou deixar tudo na descrição. Tanto a quantidade de correntes que eu usei nos leques, eu vou colocar lá, leques das pontas, bicos, quanto os leques da lateral. Eu vou falar para vocês também dos leques da laterais, quantas correntes eu utilizei. Então, aqui no bico, na primeira carreira, eu coloquei somente os 14 pontos altos. Aí, eu fiz uma carreira com uma corrente, a outra carreira com 2 correntes. Fiz 2 carreiras com 3 correntes, 3 carreiras com 4 correntes, 2 carreiras com 5 correntes e a última carreira com 6 correntes. Mas eu vou deixar tudo na descrição, não se preocupem. Lembrando sempre que a quantidade das correntes pode mudar e vocês vão adaptar ao ponto de vocês. Agora, eu vou explicar para vocês os leques das laterais. Então, nas laterais, os grupos de pontos altos foi da mesma forma, eu fui diminuindo um grupo de pontos altos em uma ponta e um na outra, até que reste apenas um grupo de pontos altos. E aqui nos leques das laterais, na primeira carreira eu fiz somente os 14 pontos altos, depois eu fiz 4 carreiras com uma corrente entre eles, depois eu fiz 2 carreiras com 2 correntes, e as últimas carreiras, as últimas 4 carreiras, eu fiz com 3 correntes. Então, aqui não acrescentei muita corrente, não, mas como eu falei, vai depender do ponto de vocês. Então, na primeira carreira, eu fiz sem corrente alguma, somente os pontos altos. Depois, eu fiz 4 carreiras com uma corrente entre eles, depois 2 carreiras com 2 correntes, depois eu fiz 4 carreiras, as últimas 4 carreiras com 3 correntes. Ok? E aqui também, a mesma quantidade de correntes que eu coloquei aqui, eu coloquei aqui. Então, esta, 3 correntes, 3 correntes, 3 correntes, e assim por diante. Aqui no início foi sem corrente, depois uma corrente, uma. Conseguiram entender até aqui? Eu estou tentando passar para vocês o mais fácil possível. Também vou deixar a quantidade de correntes que eu usei aqui na descrição. Vou colocar lá, leques das laterais, para vocês distinguirem um do outro, mas vou deixar tudo na descrição para vocês, ok? Sendo assim, encerramos a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!